Talvez você já tenha ouvido falar do EFT ou não. Hoje eu vou te explicar o que é essa técnica tão simples e tão poderosa que ajuda a liberar os bloqueios emocionais, que ajuda a aliviar a ansiedade. E você vai entender de vez por que é que vale a pena experimentar essa técnica. Eu sou Fabi, sou psicóloga e seja muito bem-vindo à sessão de hoje. O EFT é a coisa mais maravilhosa da vida! É uma técnica muito simples, que ela vai trabalhar com meridianos de energia. Então, sempre quando eu falo de EFT aqui no canal, eu já vou aqui para esses pontos aqui, que são os mais simples, né? Mas são vários pontos no corpo, né? No alto da cabeça, vários aqui no rosto, no tronco, nas mãos. É uma técnica um pouquinho mais complexa do que eu vou apresentando aqui no canal. A gente trabalha com algumas respirações, tem alguns pontos que eu acabo não mostrando aqui, porque eles são mais complexos ainda. E ela é uma técnica que a gente usa, eu uso ela há mais de 15 anos na clínica. Eu uso essa técnica antes de trabalhar na clínica, na verdade, né? E ela é algo tão simples. Ela serve para regular emoção, ela serve para trabalhar com pensamentos, sabe aqueles pensamentos que invadem, aqueles pensamentos intrusivos. Elas servem para trabalhar quando a gente é muito nervoso, quando você não consegue dormir. Só que ela funciona para o físico também. Ela alivia dores, ela alivia tensão. Acho que para quem nunca usa, né, para quem nunca usou, fazer a experiência com tensão aqui nos ombros é uma das experiências mais fáceis, porque tem coisas que a gente muda meio que na hora. E você vai, basicamente, focar naquilo que está te desconcertando, que está desconfortável, e vai ativar os pontos. A medicina oriental, ela dá muito valor para os meridianos de energia. Assim como a medicina mais convencional, nossa, ocidental, ela dá muito valor para o sistema sanguíneo, né? O sangue ele precisa entrar, ele precisa estar livre, ele precisa ir para todos os órgãos, chegar em todas as células e precisa, se não adoece, ele precisa estar bem oxigenado, o que tem ali no sangue, né? Tem que estar muito distribuído, então a tua digestão tem que estar muito bem feita. Mas para os orientais, o sistema energético ele é ainda mais importante. Então, não que o sistema sanguíneo não seja, tudo é importante. É que no nosso sistema a gente desconsidera, né? O energético. E o EFT, ele foi uma técnica que foi bebê lá, né? Depois ele foi, antes do EFT, né? Tem o TFT, que é de um estadunidense, de um psicólogo estadunidense, né? Que se aprofundou e meio que por acaso ele descobriu isso, né? Ele gostava de trabalhar alguns pontos de energia, né? Com o Doin e tal. E aí ele conseguiu resolver um caso muito difícil que ele tinha com uma jovem, que tinha muito medo de água, ela tinha pavor, ela nem passava perto de piscina, perto de rios e tal. E aí ele estava trabalhando, ela estava acho que com uma gastrite, uma dor muito forte no estômago, eles estavam trabalhando alguma outra questão, e ele pediu para ela acionar um dos pontos, né, que seria para ajudar na gastrite. E ela deu um estalo, um start, ela falou assim: parece que mudou alguma coisa aqui em relação ao medo da água. E ele tinha uma fonte de água, alguma coisa ali onde ele trabalhava, eles foram ver, e realmente algo que ele estava trabalhando há muito tempo, sem conseguir resultados muito fáceis. Terapia não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa milagrosa, a gente demora muito para conseguir alguns resultados. E ele conseguiu a coisa ali, e aí ele foi aprofundar, ele foi tentar entender como é que ele poderia trazer estes pontos, né, para a terapia. E aí é de onde vem, né, a IFT. Então, a gente trabalhando isso durante a terapia, agora veja, o que é a terapia? É um recortezinho da tua vida, né? Você pega a vida, se põe debaixo do braço, você vai lá no terapeuta e fala: eu preciso de ajuda com isso aqui tá agarrado na minha vida, isso aqui tá difícil na minha vida, esse relacionamento tá difícil na minha vida, você me ajuda, terapeuta? Aí você leva a sua vida lá, bota na mesa, e o terapeuta vai te ajudando com isso. Quando a gente leva técnicas como a IFT para a terapia, a gente tem resultados incríveis. Agora lembra, a terapia é um recorte da vida. Então, o que acontece se você leva a EFT, o EFT, você pode falar a técnica, o que acontece se você leva essa técnica para a tua vida? Você faz revolução na tua vida, porque a gente é muito estragadinho. A gente é muito cheio de machucadinhos invisíveis, né? Alguns machucados bem visíveis, bem perceptíveis. Agora, outros, eles são bem invisíveis. Então, assim que você se deparou no seu dia com uma raiva, com uma tristeza, com uma angústia, ou mesmo caiu e bateu, né, a perna,
você vai lá e faz essa aplicação dessa técnica. Aqui no canal a gente vende o curso, né? Tem um curso estruturado que em um final de semana você consegue fazer e eu dou o suporte, mas a gente está trazendo, né, nas lives, nos vídeos, está trazendo vários conteúdos, né, que são gratuitos. Acho que a primeira vez que eu trabalhei, que eu apresentei essa técnica, eu era muito novinha ainda, né? Eu estava bem ainda aprendendo. E eu fui visitar a minha mãe, não morava com ela. Eu fazia direito, na época eu ia ser advogada. E eu fui visitar a minha mãe e uma senhora foi visitá-la. E a minha mãe mora num alto de serra e essa senhora, ela tropeçou, ela caiu e ela caiu com os joelhos na pedra, né? Era paralelepípedo. Então, duas coisas pelo menos ali aconteceu. Ela ralou o joelho, estava doendo bastante, e ela passou por uma situação bem vexatória, né? Ela caiu na rua, uma senhora, né? Tava de vestido. Então, ela chegou na casa da minha mãe, chorando, envergonhada, ela se sentiu humilhada. Nossa, ela tava, tadinha. Eu não a conhecia muito bem. E aí eu a chamei, eu falei assim: você quer que eu te ajudo? E eu já estava, né? Comigo eu já usava bastante tempo já, e já estava usando com alguns amigos, né? Eu não era terapeuta ainda não. Eu falei: você quer que eu te ajude? E aí eu levei ela para o meu quarto, ela deitou e eu fui aplicando as batidinhas, né? A gente chama de tap, né? Que são as batidinhas. E aí primeiro a gente focou na dor do joelho dela, né? Todo mundo já ralou o joelho alguma vez na vida, né? Tá ali ainda, tá latejando, tá doendo. E a gente focou ali uns minutinhos até parar a dor do joelho dela. E aí eu pergunto para ela, né? Como é que tá a sua dor? Eu falo assim: cruz credo, passou minha dor? Mas isso aqui é bom demais, a mineira, né? Isso aqui é bom demais. E como é que tenta lembrar, né, da cena, tenta lembrar do que aconteceu. E aí ela falou, né, da situação, ela caiu, veio uma pessoa, outra pessoa gritou, outra pessoa riu, outra pessoa veio para ajudar, a vergonha que ela passou. E aí a gente focou, fez ali, né, as batidinhas. No caso, ela estava deitadinha, né? E eu fui lá fazendo para ela. Até que ela falou assim: tá tudo bem. E começou a rir, me deu um abraço. E aí, depois, quando a minha mãe, né? Minha mãe tá procurando, cadê ela? Cadê na minha visita? E aí, ela falou assim: nossa, eu não acredito! A tua filha me benzeu e passou tudo. Ela era católica, né? E a tua filha me benzeu e passou tudo. Veja, a gente trabalhou aqui o físico, a ardência, a dor, e a gente trabalhou o emocional, a vergonha. Então, a gente passa situações de dor e de vergonha desde que a gente nasce. Cada situação aparentemente nova, mas semelhante ao que a gente passou, vai se somando uma à outra. Então, é natural que ao passar o tempo, a depender das situações que a gente vai vivendo, coisas simples e pequenas, elas ficam muito grandes, elas nos impactam muito, porque não é só aquilo, a cada ali a cerejinha do bolo, por baixo tem todas as outras situações, que é o bolo, né, que a gente passou. No que a gente vai trabalhando no FT, a gente vai trabalhando tudo isso. Então, assim, ó, é importante conhecer. É uma técnica simples, ela é fácil, você pode aplicar com você sozinho. O que eu não recomendo você estando sozinho, não pegue uma situação muito impactante na tua vida. Não tente pegar lembranças de traumas que tenham sido muito pesadas, a não ser que você já esteja trabalhando com essa técnica há bastante tempo. Porque quando você entra no problema, você entra. Então, quando eu entrei com a senhora que caiu ali, levou o tomo, quando eu entrei na lembrança dela, ela chorou. Ela chorou mais do que ela estava chorando quando ela entrou na casa. Por quê? Porque ela entrou na cena e ela vivenciou aquela situação vexatória e de vergonha. Ela chorou mais e rapidinho, porque tinha acabado de acontecer e não tinha sido uma coisa tão grave. Mas quando a gente entra em situações mais pesadas, mais graves, a gente entra mesmo. Isso aqui pode causar uma desregulação emocional importante. Então, é importante para ir usando essa técnica em situações pequeninas, em situações mais tranquilas, que aparentemente não sejam tão pesadas, situações do cotidiano. Aí a gente vai limpando por cima, vai limpando por cima, vai limpando, e a gente começa a aprofundar aos poucos. Quando chega na hora de aprofundar, você já trabalhou bastante coisa. Então, assim, o que você ganha com uma técnica como o EFT? Você ganha potência demais, energia demais,
clareza mental demais, você ganha foco, você ganha capacidade de estratégia. Quanto melhor acompanhado você estiver, melhor. Por isso que o convite aqui, né, do canal do Produtividade no Divã é esse. Não é simplesmente sair sendo produtivo, porque às vezes a gente está sendo produtivo para coisas que de verdade não fazem sentido para a nossa vida. E às vezes a gente tem algo que faz muito sentido, mas para isso aqui eu não consigo ter energia, não consigo ter foco. Então a gente vai junto, vai limpando os estragadinhos, vai arrumando aquilo que dá para arrumar. E a vida vai fazendo cada vez mais sentido, ela vai tendo cada vez mais potência. Então aqui eu falo que é um combo, né? A meditação e o EFT é um combo fantástico, porque qualquer um pode fazer em casa. Quanto mais acompanhado, quanto mais bem acompanhado, melhor. Então, se você tem amigo, ou primo, alguém que tá nessa lógica de se transformar numa pessoa melhor, mais leve, com mais assertividade, menos emocional, né? Senão a gente vai para as brigas e se perde nos emocionais, e aí é tudo uma paixão e tudo fica muito difícil. A gente vai diminuindo essa febre do emocional, vai trazendo potência para o racional. Ixi, prosperidade, né? Pura prosperidade. Então, ó, tendo dúvidas ainda da técnica, é só dizer. Eu vou dizer quantas mil vezes for necessário, porque é a minha paixão. Ela salvou demais a minha vida e eu já consegui ajudar muita gente. Nossa, de histórias, de situações que se eu contar, até eu duvido. Se eu não estiver lá, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, caramba. Mas né? As coisas que funcionam, a gente se apaixona. Meus queridos, minhas queridas, muito grata mesmo por esse encontro aqui. Muito grata. Um beijo para vocês. A gente segue junto.